Bom, desmistificar o complexo mundo de quem trabalha para o Estado brasileiro não precisa ser uma dor de cabeça, né? Hoje a gente vai transformar aquela teia gigante de leis em um mapa super claro. Pense nisso como um guia rápido sobre as categorias de agentes públicos no Brasil. Nós vamos listar as principais espécies e, claro, dar aquele destaque fundamental para as famosas regras de acumulação de cargos. Então vamos direto ao ponto. Olha só essa pergunta. Será que todo mundo que trabalha para o governo é de fato um servidor público? No dia a dia é super comum a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, sob o mesmo guarda-chuva jurídico. Mas, legalmente falando, isso é um baita equívoco. A estrutura do nosso Estado é gigante e exige respostas logísticas totalmente diferentes para necessidades diferentes. Para nos guiar, a nossa rota passa por, primeiro, o conceito de agente público. Depois, a gente fala dos políticos, comissionados e temporários. Em seguida, os estatutários e seletistas, militares e particulares. E fechamos com as regras de acumulação e suas exceções. Começando pelo começo, o conceito de agente público, que é o nosso grande guarda-chuva de hoje. A vastidão desse termo é um negócio impressionante. A Lei de Improbidade Administrativa, a famosa 8429 de 92, diz que um agente público é qualquer pessoa que exerça uma função pública. E o detalhe de ouro, mesmo que seja de forma temporária ou até sem receber um centavo por isso. O ponto crucial aqui é perceber que o agente público não é só aquele burocrata clássico de carreira que passou num concurso super concorrido. É um conceito muito mais amplo, englobando uma variedade gigante de papéis que desempenham ações em nome do Estado. E é exatamente desse conceito amplo que a gente puxa as 7 espécies principais. Presta atenção nesta lista. Nós temos os agentes políticos, quem ocupa cargo em comissão, os trabalhadores temporários, os militares, os servidores estatutários, os empregados públicos e, por fim, os particulares em colaboração. Cada um desses galhos jurídicos foi desenhado sob medida para dar conta das dimensões colossais de um país como o Brasil. E isso nos leva à segunda parte, os políticos, comissionados e temporários. Aqueles cargos que envolvem liderança e bastante flexibilidade. Agora aqui tem uma controvérsia jurídica bem interessante. Tradicionalmente, os autores mais clássicos do direito administrativo batiam o pé dizendo que juízes e promotores não são agentes políticos, já que eles entram por concurso e têm foco técnico. Mas o Supremo Tribunal Federal, junto com as bancas de provas mais modernas, cravou um entendimento diferente. Hoje, magistrados são sim considerados agentes políticos, sentando na mesma fileira de presidentes, governadores e prefeitos. Tudo por causa da liberdade funcional e dessa parcela de soberania estatal que eles exercem. É uma mudança de paradigma e tanto. E já que falamos de flexibilidade, existe uma diferença brutal entre a pura confiança política e uma urgência emergencial. De um lado, a gente tem os cargos em comissão, os famosos cargos de confiança. Eles servem estritamente para direção, chefia e assessoramento. E o detalhe é a livre nomeação e exoneração, o que a gente chama de ad nutum. Do outro lado da moeda estão os contratados temporários. Aqui não tem nada a ver com confiança política, mas sim com uma baita necessidade excepcional do Estado. Pensa nos recenseadores do IBGE ou no pessoal contratado rapidinho no meio de uma calamidade. Eles entram por um processo seletivo simplificado para apagar um incêndio logístico. Vamos para o terceiro ponto. Estatutários e seletistas, a verdadeira força motriz da máquina pública. Pensa no regime estatutário, exemplificado no âmbito federal pela Lei 8.112 de 90, como regime público raiz. Ele exige concurso, tem aquele estágio probatório de 3 anos e te dá a tão sonhada estabilidade, sendo padrão na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Já os empregados públicos, ou seletistas, trabalham sob a CLT, igual na iniciativa privada. É o caso de quem trampa nos Correios ou no Banco do Brasil. Eles não têm aquela estabilidade rigorosa do artigo 41 da Constituição. Mas tem uma ressalva. A jurisprudência recente do STF avisou que o Estado não pode simplesmente mandar esse pessoal embora sem justa causa como faria uma empresa qualquer. A demissão tem que ser obrigatoriamente motivada. Indo para a quarta categoria, militares e cidadãos particulares, baseados em hierarquia e, claro, honra. Os militares formam uma categoria completamente à parte. A base deles é inegociável, hierarquia e disciplina, tanto que é expressamente proibido para eles fazerem greve ou criarem sindicatos. Mas a parte mais surpreendente aqui são os particulares em colaboração, os chamados agentes honoríficos. É muito curioso pensar que uma pessoa comum, ao ser convocada para ser mesário numa eleição ou jurado num tribunal, faz isso quase sempre de graça e por pouquíssimos dias. Só que durante aquele tempinho, perante a lei, essa pessoa é um agente público de fato, exerce uma função estatal e pode inclusive responder por improbidade se cometer um desvio. Loucura, né?
Entrando na nossa quinta sessão, as regras de acumulação de cargos, a nossa regra de ouro constitucional. Uma dúvida que sempre aparece. Afinal, é legalmente possível ter 2 empregos públicos ao mesmo tempo? Essa pergunta nos leva direto a um dos controles mais severos que a Constituição usa para garantir dedicação, isonomia e eficiência no setor público. E a resposta curta é não. A regra geral, absoluta e primária é a proibição. Acumular de forma remunerada cargos, empregos ou funções públicas nas esferas diretas, indiretas e até em subsidiárias estatais é totalmente vedado. O Estado quer e exige a exclusividade profissional para evitar privilégios e garantir um serviço focado e de excelência. Mas aí a gente chega no nosso sexto e último ponto, as exceções. Quando, afinal de contas, ter 2 empregos é legal? Olha, esse rol de exceções é fachado, taxativo mesmo. Apenas em cenários super específicos a acumulação é permitida. É possível acumular 2 cargos de professor, por exemplo, ou um cargo de professor junto com outro técnico ou científico, 2 cargos para profissionais de saúde regulamentados, e tem também regras específicas permitindo que vereadores, magistrados e membros do Ministério Público acumulem as funções deles com a docência. Contudo, tem uma baita de uma pegadinha aí, o requisito inegociável da compatibilidade de horários. Sério, mesmo que a situação seja a exceção perfeita, se bater os horários e houver choque de jornada, a acumulação vira ilegal na mesma hora. Agora imagina que a acumulação é lícita. Aí surge um grande dilema. Como fica o famoso teto remuneratório? Pois bem, o STF resolveu isso dizendo que o teto constitucional deve ser aplicado a cada vínculo de forma separada, e não em cima da soma total das 2 remunerações. Essa sacada é brilhante e justa, porque garante que profissionais super qualificados, como um médico da rede pública que dobra o plantão legalmente ou um professor incansável, recebam o justo pelos 2 trabalhos. O esforço dobrado não é cortado pelo teto geral do Estado. No fim das contas, a gente percebe que o Estado constrói todas essas classificações rigorosas e regras estritas de acumulação justamente para blindar a máquina pública contra a ineficiência e a corrupção. Mas fica a grande pergunta, será que tanta rigidez consegue acompanhar a velocidade das necessidades logísticas modernas? Fica aí a reflexão de como o direito precisa correr atrás das demandas de um Estado que não para de mudar. Muito obrigado por acompanhar este guia de hoje e até a próxima!